Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio semanal pelos livros da Bíblia. Hoje estamos no Evangelho de João, que apresenta Jesus, o Messias. No final do episódio de hoje, eu darei a resposta à pergunta 765 e uma nova pergunta. Cada um dos 4 relatos da vida de Jesus no Novo Testamento tem suas características únicas. João tem menos em comum com os outros no seu conteúdo, focalizando o trabalho de Jesus na Judeia, enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizam o ministério na Galileia. João apresenta seu relato de uma maneira mais temática do que os outros, oferecendo evidências apoiando as afirmações de Jesus de ser o Cristo, o Messias, Deus que fez carne. João provavelmente foi o último dos evangelhos a ser escrito e mostra certa preocupação do autor com distorções doutrinárias que surgiam no final do primeiro e no começo do segundo século, especialmente distorções sobre a divindade de Jesus. 4 outros livros do Novo Testamento são atribuídos ao mesmo autor: as Epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. João, o filho de Zebedeu, foi um dos apóstolos de Jesus. Ele foi um dos 3 citados com mais frequência nos evangelhos. Os outros 2, Tiago e Simão Pedro. Antes de conhecer Jesus, estes 3 já eram sócios no seu trabalho como pescadores na Galileia. Deixaram seus barcos para seguir a Jesus, conforme diz Lucas capítulo 5. E durante sua caminhada com Jesus, esses 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, receberam o apelido que significava Filhos do Trovão, provavelmente devido à sua tendência de buscar a justiça vingativa de Deus. É interessante que este filho de trovão se tornou o apóstolo do amor, um tema enfatizado nos seus escritos. O Evangelho tem poder para transformar o caráter de todos que se submetem ao Senhor. João não se esqueceu da justiça do Deus Santo, mas aprendeu a necessidade de divulgar a notícia da graça de Deus, do amor. O Evangelho de João pode ser dividido em 5 partes principais. Capítulo 1, até o versículo 18, introduz o tema de Jesus, o Verbo, como Deus em carne. Capítulos de 1 a 12 relatam a manifestação do Filho de Deus à nação judaica, dando ênfase especial às suas visitas a Jerusalém. Capítulos de 13 a 17 apresentam conversas importantíssimas com os apóstolos logo antes da crucificação de Jesus. Entre outras coisas, ele prometeu enviar o Espírito Santo para guiar estes homens no trabalho de comunicar a mensagem do Evangelho ao mundo. Capítulos 18 e 19 contam a história da condenação e morte de Jesus em Jerusalém. E capítulos 20 e 21 encerram o livro com o relato da ressurreição e das últimas aparições de Jesus aos discípulos. Ao longo deste livro, o filho de Zebedeu destaca as palavras do próprio Jesus, e observamos nisso um tema importante. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida." Capítulo 6, versículo 35. "Eu sou a luz do mundo." Capítulo 8, versículo 12 e capítulo 9, versículo 5. "Eu sou a porta." Capítulo 10, versículos 7 e 9. "Eu sou o bom pastor." Capítulo 10, versículos 11 e 14. "Eu sou a ressurreição e a vida." Capítulo 11, versículo 25. "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." Capítulo 14, versículo 6. "Eu sou a videira."
capítulo 15, versículos 1 e 5. Estes diversos aspectos e atributos do Cristo se resumem bem na simples afirmação de Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Jesus afirmou sua eternidade e sua divindade. Se a data da composição geralmente aceita para este livro estiver correta, o Espírito Santo escolheu um discípulo que já passou 6 décadas refletindo sobre tudo que viu nos anos que acompanhou Jesus. Um servo que deixou a mensagem do seu mestre moldar e guiar sua vida. E o que ficou na cabeça deste pregador como a mensagem central? Ele queria mostrar para todos o fato fundamental do Evangelho. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o único que tem as palavras da vida eterna, a verdade, a vida e o caminho exclusivo que leva ao Pai Celeste. João não pregou Jesus como apenas um ser mais evoluído que outros, nem como apenas mais um profeta. Ele introduziu seu evangelho com afirmações da eternidade e da divindade de Jesus e continua até o fim do livro defendendo essa tese. A pergunta 765. Qual ferreiro resistiu às palavras de Paulo e causou muitos males a esse apóstolo? Alternativas: A. Alexandre, B. Crescente, C. Tíquico ou D. Eubulo. A resposta certa vem de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15, onde Paulo escreveu: Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele e também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. A resposta certa, alternativa A, Alexandre. Pergunta 766. Quem foi o avô paterno do rei Davi? Alternativas: A. Jessé, B. Saul, C. Boaz ou D. Obed. A resposta certa no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. João escreveu um evangelho temático, defendendo o fato da divindade de Jesus Cristo. Ele quer incentivar a fé de todos em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.